Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal do Palermo aqui no YouTube. E hoje a gente vai conversar com o professor Roberto Antunes, um tema mais do que atual, já que estamos vivendo aí cenários políticos, sociais, não só no Brasil, mas no mundo, de extrema dificuldade, aliado aí à parte econômica, à parte bélica, à parte cultural, religiosa, enfim. Todas as áreas do conhecimento humano têm passado por dificuldades e desafios quando se fala em desigualdade social. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso e ver o que é possível pensar, refletir e fazer no nosso dia a dia para que a gente mude este cenário. E o Roberto Antunes está de volta aqui para falar um pouquinho sobre isso. Tudo bom, Roberto? Como é que você está? Tudo bem, Cláudio? Um abração aos seus ouvintes, que cada vez mais tem uma repercussão muito grande com o público. Estamos aí pronto para a entrevista e o tema é um tema, ele está na atualidade, mas ele começou há muito tempo atrás. Quando foi Verdade. criada, quando foi criada a primeira cerca, aí ali começou a desigualdade, porque uma cerca puxou outra e começou aí a escravidão e a servidão, né? Quando o professor eu usava um livro, A História do Dinheiro, e lá ele retrata muito bem esse começo da desigualdade. Mas hoje a gente vai usar como tema de fundo a música Imagine, do John Lennon, Sim, que é um tratado para um mundo melhor. E com certeza. ele tem um pensamento muito profundo. É um dos poucos que estão aqui, que passaram pela Terra e que enxerga além da montanha, né? É verdade, Roberto. As desigualdades sociais, a questão da pobreza, da dificuldade aí de acesso da maioria da população a bens básicos, tendo como base aí a música do John Lennon, Imagine, e você também está trazendo um pouco aí do que a espiritualidade, né, fala a respeito desta questão. Como é que começou essa junção, né, desigualdade social e pegando uma música que é referência para todo mundo, como Imagine? Porque eu, durante muito tempo, professor de história na rede pública, e noticiários, a vivência, a atualidade, a gente vê que cada vez mais a desigualdade social, ela não que ela é aumentada, ela não pode ser diminuída. Ela conserva esses padrões para que grande parte da população sirva a uma minoria. Tá? Então, essa música ela tem um conteúdo muito profundo, mas eu coloco ali uma lente para que a gente possa começar a entender isso aí. Porque tem muita gente com o poder, tem pouca gente com o poder de mando no mundo. E essa pouca gente não passa de 1%. Tem 4% que foram vendidas, 5% que conseguiram despertar do sono. São aquelas pessoas que o universo acredita que eles possam começar essas mudanças, essa transformação no mundo. E 90% da população está dormindo. Então, quando a gente, olhando por esse ângulo, a gente percebe que a desigualdade social é um projeto, né? Por isso que diminui. É por isso que não diminui, não tem como diminuir. O Darcy Ribeiro, quando ele dava
palestras, e ele foi um dos perseguidos da ditadura militar porque conhecia o funcionamento dessa desigualdade. Quando a educação era atacada, e o pessoal culpa os professores, né? É a primeira saída. Escola pública não presta e assim por diante. Ele dizia o seguinte: isso aí é um projeto. Ela não está ruim porque as pessoas fazem ruim. É que existe um projeto que as pessoas acabam seguindo aquilo que 1% da população ela controla. E é muito comum a gente ver isso aí, qualquer projeto para distribuição de renda, qualquer projeto de que vá combater a desigualdade social, o mercado fica muito nervoso. Sim. E a mídia também está a serviço da, dessa parcela da população que tem um mando, né? E aí, a desigualdade não aumenta. Então, às vezes, a gente pergunta, né? A desigualdade é uma lei divina ou é uma lei dos homens? Então, a gente percebe que claramente é uma lei dos homens, tá? E essa lei é uma lei criada e ela consegue ter uma duração já de milhares e milhares de anos. A gente não consegue se libertar dela, mas João Lendo, em vez de conta, aparece uma pessoa como João Lendo, né? João Sim. Lendo, ele diz o seguinte, ele prevê, assim, um mundo sem países. E Assim, para essas pessoas é uma utopia, né? é uma utopia, né, o que ele está falando, mas depois você vai percebendo que os países são criados para um brigar com o outro, né? Não é para viver, não é para compartilhar as coisas boas e ajudar o outro na dificuldade. É exatamente é Contra. para é para conflito a existência de país. Ele também tem uma frase, ele fala que nós temos que viver no presente, porque o, o presente está distante. E o tempo, durante a distância nossa com o futuro, pode haver uma, várias modificações, né? Pode ser que alguém desperte esse grupo de 90% que estão dormindo. Se despertar 1%, já vai fazer uma diferença muito grande. Então, a gente tem que, agora, no presente, viver o presente e tentar mudar as coisas no presente para que o futuro nosso possa ser melhor. E aí ele vai mais além ainda quando ele fala o seguinte, que a gente não teria que ter motivo para matar ou para morrer. O que faz a gente matar ou morrer é a ganância, né? Sim. É, Querer sobrepor o outro, né? é quando a ganância aumenta, por outro lado, a fome também aumenta. E é o que a Então, gente tem essa visto nas nossas cidades, né, Roberto? As pessoas reclamam, por exemplo, do aumento da violência, das regiões que são conhecidas aí, entre aspas, como Cracolândias, mas as pessoas esquecem de se perguntar quem que está ganhando, né, por trás disso. existe aquele pessoal lá que no mundo inteirinho são 112 famílias que dominam economicamente o mundo. E são 8 corporações industriais que controlam a produção.
Agora, foi muito bom o que o Trump fez, foi mexer com isso aí que está aparecendo, né? Porque antes você não via, não era explícito, né? Agora, a ganância, ela torna-se explícita, né? A guerra da Rússia com a Ucrânia, né? A guerra de Hum, Israel com os palestinos, é, evidencia, traz à tona isso aí. Nós temos que encarar isso. Nós que pertencemos a aquelas pessoas que já despertaram, nós temos essa missão e vamos transmutar. O caminho por onde a gente passar, nós temos que levar a essa semente da transmutação, porque a gente não pode mais, uma vez despertado, ficar olhando a desigualdade se manter. Nós temos que colocar a mão na massa e entrar no mundo de João Leno, né? João Leno sim, dizia: vocês podem me chamar de sonhador, né? Que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único, já tem 5% aí, 5% é meu, né? Tem 5% que já despertaram. Então, junte-se a nós, vamos aumentar esses 5%, porque quanto mais gente despertado tiver junto, maior é o trabalho. E, e menor vai ser a desigualdade, né, social, menor vai ser a fome, menor vai guerra não vai ter, não vai existir. E uma outra sim. coisa que ele fala, o João Leno, o mundo sem com nenhuma religião. E a religião também é um processo aí de poder, né? É um instrumento que quem controla o mundo utiliza segmentos da sociedade para que é, se diminua a autonomia. Porque os controladores, eles são muito. Eles têm todo. Eles que fizeram o projeto, portanto, eles conhecem muito bem todo o trâmite da miséria até a riqueza. Eles conhecem melhor que qualquer pessoa. Então, para poder manter isso, a primeira coisa que eles atacam, tirar a autonomia. Isso. Então, tirar a nossa referência sobre as coisas que estão existindo, principalmente sobre preço, principalmente sobre política. A gente não tem referência. Para poder, a gente não tem referência para pedir opinião para eles. Tá? E a outra coisa que eles atacam bastante é o discernimento. O discernimento, você vê, a gente passa numa rua, vê moradores morando com lona e chovendo com frio, nós não grande parte da população não se toca. E quando vê isso aí, eles não querem fazer nada. Para eles querem viver do Bolsa Família, querem viver na rua, mas trabalhar mesmo, né? Essa é a visão que eles colocaram na nossa cabeça. E grande Hum, parte da população segue isso aí, né? Mas não é assim, não. Essa população aí que tá na rua, que está aí, perdeu toda a autonomia, todo o discernimento, elas não tem como fazer, né? A vida inteirinha foi atacada, elas estão despedaçadas, né? E, e a outra coisa também que o controlador ele usa bastante é ele fazer com que as criaturas vivam num mundo irreal, um mundo da fantasia, a ilusão, né? da ilusão. Aí manda programas tipo
esses, esses profissionais de auditório, né, que começam a ditar as normas, né, até o jeito de eu me vestir, o jeito, aquilo que eu devo comer ou não. E a igreja também, o João Leno, ele percebeu que a igreja ela prega a mentira, né? E porque o Immanuel Kant, um grande filósofo que viveu até pouco tempo atrás aí, é bem contemporâneo, ele dizia o seguinte: se você quiser encontrar o Deus que criou os homens, você tem que abandonar o Deus que os homens criaram. Sim, O que a igreja mostra? Um Deus que castiga, um Deus que interfere em tudo na nossa vida, até uma folha de uma laranjeira que a gente não está enxergando, ela só cai se Deus permitir que ela caia. Tá? Grande parte das religiões não tem uma fundamentação científica, não se fazem experimentos. Né? O kardecismo ele sobressai das demais religiões porque, além de ser uma filosofia, é é uma ciência. Então, os fatos que o kardecismo apontam, eles foram medidos. Teve uma, um instrumento de medida para medir. E grande parte das religiões não, né? As pessoas são mantidas com uma fé cega e com a ameaça, se não acreditar nos dogmas, vão arder no, no fogo do inferno. E o John Lennon, ele fala o seguinte, que é, que abaixo de nós o inferno e acima de nós o céu, ele fica só que tem o céu acima de nós. O restante você não pode estar preso a isso. Você não pode ser guiado com medo de ir para o inferno se você não acreditar nos postulados de quem está falando. Então, as sim. religiões também, elas contribuem muito para que essa desigualdade, ela continue.